Olá, começa agora o Mais Esportes e a minha convidada de hoje eu já agradeço porque está em deslocamento de Campinas para Belo Horizonte. Já já nós vamos saber o porquê. Então a entrevista de hoje vai ser no carro, com segurança, não está dirigindo neste momento. Bom, nasceu em Campinas, morou no Nova Europa, sempre jogou futebol. Aos 18 anos saiu do Brasil, foi viver o sonho em Portugal, passou pela Espanha, França e aos 26 anos, por conta de uma lesão, abandonou os gramados e foi ser treinadora. Sabe a decisão, viu? Pois treinou Lyon, lá na França, Seleção Brasileira Sub-17 e com a Ferroviária conquistou a Libertadores da América. Lindsey Camila, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a sua atenção e esportivamente, que ano de 2021, hein? Título, mudança de clube, de cidade, já parou para pensar em tudo que aconteceu / está acontecendo? Seja bem-vinda ao Mais Esportes. Muito obrigada, obrigado pelo convite, muito obrigado por falar de futebol feminino. Eu ainda não sou capaz de falar de tudo que está acontecendo, assim, Deus é tão bom na minha vida, e eu sou uma pessoa de tanta sorte que, assim, eu estava em dezembro na seleção, e em janeiro eu fui para a Ferroviária, para a cidade de Araraquara, em seguida teve a Libertadores, e agora já estou caminhando aí para outro clube. Então, assim, as coisas estão acontecendo um pouco rápido na minha vida, mas tudo bem, eu gosto de me adaptar. Exatamente. Então, muitas mudanças de seleção, de clube, de título e, novamente, mudança que nós vamos falar já, então, já que ela está em deslocamento rumo a Belo Horizonte. A gente já fala desta ida, então. Agora, Lindsey, para quem não conhece a sua trajetória, eu falei na minha abertura aqui que você sempre jogou futebol. Como é que foi na sua infância aqui na cidade de Campinas? Nasceu em 1982, então final da década de 80. Pegou aquele futebol de rua? Muito! Jogava com os meus primos na rua de casa. Até hoje, né, eu moro ali na Nova Europa. Eu digo Nova Europa, porque o pessoal fala assim, eu sou do Parque Prato. Não, eu sou do Nova Europa mesmo, gosto ali do meu bairro, fui muito nas praças de esporte que tem lá no bairro, assim, sempre saía para jogar com os meus primos, então a gente jogava na rua, então dava umas 7, 8 horas, minha mãe vinha me chamar para entrar, não queria, porque tinha que ir para o colégio no dia seguinte, mas aproveitei muito a minha vida. Quando criança, né, a oportunidade de conviver com os vizinhos, a história de ficar sentado ali na rua. Eu vou falar a verdade, sempre quando alguém me fala de Campinas, eu falo que eu sou suspeita porque eu amo muito minha cidade, meu bairro. Então... Isso é bacana. Sobre este sonho de ser jogadora de futebol, você teve o apoio dos seus pais, dos familiares? O que seus amigos diziam? Na verdade, assim, a minha mãe sempre me apoiou. Meus pais são separados. Minha mãe era funcionária, não sei se é pública, né? Ela trabalhava na Sanasa, em Campinas, né? O sistema de tratamento água e esgoto. E tinha um clube lá, e tem o clube da Sanasa onde eu ia jogar. Então, minha mãe sempre me oportunizou. Minha mãe, por trabalhar bastante, né? Trabalhar muitas vezes de final de semana também. Hoje, graças a Deus, ela é aposentada, tá tranquila. Mas ela sempre me oportunizou. Outras pessoas não levavam muito a sério, né? Então, quem mais importava era minha mãe, que era quem me patrocinava, me ajudava a ir fazer os testes, me dava um passe para eu poder ir jogar no clube da Sanasa. Não sei nem se pode falar, desculpa, mas... Pode. Pode. Então, eu comecei jogando... O primeiro lugar onde eu joguei foi no clube da Sanasa. Tinha uma funcionária conhecida da minha mãe, que me viu brincando lá e falou assim, Janete, escuta, sua filha joga bem, acho que eu deveria ter uns 12, 13 anos, e as meninas eram mais velhas, né? E aí ela me viu batendo na bola, falou assim, nossa, essa canhotinha aí bate forte, né? Ela não quer jogar com a gente? Aí eu comecei a jogar com as meninas mais velhas, e foi onde tudo começou mesmo. E nessa década de 90, o Brasil tinha Cici, Pretinha, Tânia Maranhão, Roseli, que fugiu de casa para conquistar o sonho de ser atleta, a Michael Jackson. Você se inspirava nelas, assistia pela televisão. Elas tiveram alguma influência? Muita. Cici, eu me espelho muito.
a Cici é canhota, eu sou canhota, nunca vou ter a habilidade dela, né? Nunca vou ter a qualidade técnica, mas eu sempre procurei me inspirar nessas meninas. Na verdade, nessa época, não passava muito futebol feminino. Eu me lembro que em 96, na Olimpíada de 96, eu ouvi algumas coisas, comecei a assistir algo nas Olimpíadas de 2000, que começou a passar mais na TV. Mas em 96 não passava. Eu lembro que teve um canal, não sei se eu posso falar o nome de outro canal também, mas teve um canal que passou a Bandeirantes, passou a Paulistana, então o saudoso, esqueci o nome dele. Luciano do Vale. Luciano do Vale, me desculpa. O Luciano do Vale, que abriu as portas, que mostrava futebol feminino. Então, assim, eu não posso assegurar, mas eu imagino que inspirou muitas meninas da minha geração, que hoje já estão parando, né? Um pouquinho mais velhas, né? Mas inspirou muitas meninas a estar ingressando. E é bacana hoje estar passando cada vez mais o futebol feminino, né? Sem sombra de dúvidas, né? Ele foi um grande incentivador do futebol feminino, Luciano do Vale. Ele tem essa importância na década de 90 com as transmissões e lutando para que a emissora transmitisse na época em TV aberta o futebol feminino. Se hoje a gente fala sobre uma evolução que precisa, imagine na época, né? Década de 80 e 90. E Lindsay, na sua adolescência aqui da cidade de Campinas, Ponte Preta e Guarani tinham equipes, disputavam torneios? Você tinha esse sonho de defender uma das duas equipes da cidade ou alguma em específico? Sim. Eu sempre tive um carinho muito grande pela Ponte, ainda sofro, né? Mas hoje, como profissional, a gente guarda do carinho, né? Mas também vou muito ao campo do Guarani, assisto jogos. Depois que a gente acaba se tornando profissional do esporte, do futebol, não existe mais aquela história, né? Gosto só de A e não de B. Mas tinha equipe na Ponte, porém a equipe mais forte durante muito tempo era do Guarani. Se eu não me engano, era Fernando, o nome do coordenador que se ocupava lá do futebol feminino. Revelou muitas meninas, levou muitas meninas para os Estados Unidos. Tinha um projeto muito bom, o Guarani. Uma pena que hoje em dia não tem tanto. Se eu não me engano, hoje em dia o Maguila que se ocupa do feminino, que está com a Ponte Preta. Então, hoje, no caso, quem tem mais futebol feminino, que acabou caindo, né, de divisão um ano retrasado, é a Ponte Preta. E com equipes terceirizadas também, né? A Ponte jogava em Valinhos. Eu lembro que eu entrevistei a Ana Lúcia, que era treinadora na época da Ponte também. Começou o início aqui na cidade de Campinas com o futsal do Guarani, que era muito forte na época também. Depois foi treinar a Ponte Preta, jogava na cidade de Valinhos. Então, as equipes da cidade mantêm as suas equipes, não como nós gostaríamos, mas tem sim, né? Exato, e se hoje tem o Palmeiras que existe lá em Valinhos, foi a Ana quem levou esse projeto também, Valinhos não, perdão, em Vinhedo, foi a Ana quem levou esse projeto, e é uma equipe vice-campeã brasileira, uma equipe que vai disputar a Libertadores. O nome é Palmeiras, mas acontece aí na cidade do nosso lado, né? Em Viedo. E quem deu início a esse projeto, como você falou, que levou a Ponte Preta, que levou o Guarani antes da Ponte Preta, ela chegou a alcançar semifinais, quartas de brasileiro, de um projeto junto às prefeituras. Então, assim, eu como um pouco profissional do esporte, acredito que sim, prefeitura de alguns lugares. Claro que a gente tem uma demanda muito grande, né? Com pandemia agora, acredito que esteja virando uma endemia, mas a gente tem a saúde para se preocupar, mas o esporte, ele transforma, né? O esporte, ele evita muita coisa. Então, acredito que parcerias com prefeituras sempre é muito bom para não alavancar, mas para dar continuidade ao futebol feminino, né? Até porque para que não tenha esta fuga de atletas que é muito comum a gente assistir, né? Atletas que têm potencial e muitas vezes não tem um clube na cidade, não tem dinheiro para ir para outra cidade. A gente já viu inúmeros casos que isso aconteça. Então, sem sombra de dúvidas, quando você tem na própria cidade, quando você tem um apoio da prefeitura ou mesmo de iniciativa privada, realmente isso só tem a fortalecer qualquer modalidade. Nós estamos falando do futebol feminino, mas isso serve para vôlei, para atletismo, para qualquer outra.
Continuando sobre a sua carreira, aos 18 anos você foi jogar em Portugal. Lindsey, você precisou adquirir uma maturidade muito cedo? Como é que foi essa tomada de decisão de deixar o nosso país? Foi pensando só no profissional ou em qualidade de vida, em experiência, em lado financeiro? Como é que é essa tomada de decisão de completar a maioridade e sair do país? Na verdade, eu sempre sonhei em ser profissional do futebol, né? Em viver disso mesmo. E no Brasil, os torneios eram assim, 3 meses de Paulista, depois tinha 3 meses do Carioca, depois 3 meses do Gauchão. Então a gente ficava rodando, né? 3 meses em cada lugar. E na Europa, a gente tinha pouco acesso à internet, mas eu sabia que já existia. Quando criança, meus pais são separados, mas quando criança eu morei com meu pai na Inglaterra. Então eu me lembrava de como já era avançado, né? Com 9 anos eu fui morar junto ao meu pai. Tá. Então eu me lembro de como já era avançado o esporte fora. E eu tinha colocado na minha cabeça que para que eu pudesse viver, né, do futebol, eu teria que sair do Brasil. E foi quando eu vendi um notebook que eu tinha comprado e comprei uma passagem. Tinha um amigo meu que é de Paulínia, ele estava jogando em Portugal na época. Eu falei assim, Joel, arruma um teste para mim aí, cara, que eu vou. E fui, passei no Boa Vista, vendi meu notebook, não me arrependo. Nossa. E de lá depois acabei jogando, mas como eu falei, né, futebol feminino é profissional, mas ainda, se a gente analisar no Brasil, a gente foi proibida de jogar futebol até 83, né? Então, a gente está bem atrasado em muita coisa. E quando eu chego em Portugal, que já era um pouquinho melhor, eu fiquei sem receber 2 meses. E aí eu já comecei a ver teste em outros países. Aí quando acabou meu contrato, já fui para a Espanha. Então, assim, sempre buscando viver do futebol. E conseguiu fazer isso na Europa? Consegui. Os meus melhores contratos, minha formação, né? Eu tenho o FAA, eu me formei lá. Então, se não fosse a Europa, eu não sei se eu teria dado continuidade dentro do futebol. Eu sou apaixonada, né? Quando eu digo futebol, eu digo a modalidade, não feminino ou masculino. Eu digo o esporte em si, aliás. Então, não sei se eu teria... Quando eu parei, né? Porque eu tive uma lesão, não sei se eu teria espaço, né? Porque a Ana, essas meninas mais experientes, são desbravadoras, né? Porque agora pra gente tá menos difícil, né? Está começando a ter mais mulheres. Ainda é difícil, mas está começando a ter mais. Isso é importante que você disse para mostrar a dificuldade das pessoas que você teve essa oportunidade de sair do país, claro que por mérito seu, vendeu o seu notebook e se arriscou. A gente sabe que muitas pessoas não têm essa oportunidade, precisam ficar no país, e é o que você falou. Aí precisa desbravar e é uma luta muito difícil e muito injusta que infelizmente acontece, mas que está melhorando. A gente vai chegar ainda nesta evolução que está acontecendo. Aos 26 anos você machucou, abandonou os gramados. Como é que foi essa tomada de decisão, já que novamente você era muito nova para interromper uma carreira? Como é que foi esse momento e você tomar essa decisão de, bom, você jogava como zagueira, como lateral, Lindsey? Isso, lateral esquerda, zagueira. Eu enganava bem, viu? Eu enganei bem durante muito tempo. Tá. E daí, quando eu me machuquei, eu tinha uma amiga que jogava comigo no clube. Hoje ela é treinadora da seleção sub-17 do Brasil, ela é de Curitiba. E a Simone e o treinador ele chega, o Farri, que hoje ele estava nos Estados Unidos, acabou de sair de lá. Ele falou assim, olha, porque o meu médico me falou que eu não poderia mais jogar, que eu não ia conseguir mais correr, que não aconteceria mais nada. E não consegui pensar. Primeiro eu pensei na minha recuperação. Sim. E depois eu estava na cadeira, porque eu precisei ficar em cadeira de roda porque eu estava com fixador externo, né? E quando eu tô na cadeira de roda, o treinador e a Simone vêm conversar comigo. Eles falaram assim, e aí, vamos trabalhar quando tirar isso aí? E eu falei, não, mas eu não consigo mais. Não, vamos ser treinadora? Nossa. E eu sempre gostei, assim, não deu tempo. Eu tenho muita sorte, porque, assim, geralmente quem para, né, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Então, assim, perdido, comigo foi muito rápido. Exato, até hoje tudo acontece muito rápido. E quando eles me fizeram esse convite, eu já estava preocupada em voltar a andar, porque o meu médico, na época, falou que eu ia demorar 2 anos para voltar a andar. Foi tornozelo? E acabei vindo tornozelo.
E eu acabei vendo me tratar aqui no Brasil, né? Tá. Tem um fisioterapeuta que, inclusive, é da Ponte até hoje, o Eduardo, ele tem uma clínica no meu bairro, ali no Nova Europa. E eu me tratei ali com ele. 1 mês e meio de operação, eu estava correndo na esteira. Então, assim, todo o medo que o médico me colocou... Correndo não, né? Eu estava caminhando mais rápido. Ok. Todo medo que o médico... Todo medo que o médico me colocou, eu acho que foi uma segurança, né? Para eu não achar que eu fosse voltar a jogar, que as coisas aconteceriam. E quando eu volto... quando eu me trato aqui no Brasil e volto para a França, eu já volto com uma equipe, já volto fazendo minhas formações, os cursos. Então, assim, eu não tive tempo de pensar no e agora, né? Então, eu sou muito sortuda, muito sortuda. É sorte, mas é aliada à sua competência, por isso que veio este convite da comissão técnica atualmente que estava... Era no Lyon, da França, que já veio esse convite? Isso. Que hoje é uma das foi do treinador. Principais equipes do mundo. Melhor, né? É melhor. Sim. É o que mais investe. É a equipe que mais investe. Aqui tem a melhor formação. Eu tenho atletas que jogaram comigo, que hoje são titulares na seleção, que hoje é titular no Lyon. Eu tenho 3 atletas lá que hoje são titulares. Então, assim, é bacana ver que começaram, melhoraram, e tiveram outros treinadores, lógico, mas que lá, quando estavam com 13, 14 anos, trabalharam comigo. Eu não sou velha, mas eu estou mais experiente. Exatamente, tudo isso foi... É que você parou cedo, Lindsay, é por causa disso, parou com 26 Exato. anos e as outras mulheres, elas seguiram, é só isso. Agora, para quem está nos acompanhando, para se tornar treinadora, são necessários cursos, estágios, precisa de licença? Como é que é este trabalho a partir do momento que você aceitou o convite? Falou, tá bom, eu abandono aqui os gramados, vou continuar no mundo do futebol. E aí, você teve que fazer curso, teve que continuar o seu estudo? Você já era uma jogadora estudiosa ou não? Sim, eu sempre gostei muito do colégio. Minha mãe dizia assim, ou você gosta da escola, ou da matéria, ou do professor, porque senão não vai dar certo. Então, assim, e isso me fez gostar de estudar, me fez gostar das professoras do colégio. Uhum. Então, assim, eu sempre procurei ler bastante, né? Isso foi algo que eu tive sorte de ter da minha mãe, a leitura. E isso me fazia ler muitos artigos, me fazia ler muita coisa sobre futebol. E eu sempre fui muito enxerida, intrometida. Uhum. Eu queria falar sobre tática, queria falar sobre equipes, anos de que eu não assisti, mas via histórias, via na TV. Sim. Então, isso me permitiu estar um passinho à frente. E sim, tanto na Europa como agora no Brasil, para ser treinador precisa sim ter licenças pelas federações, né? No caso aqui no Brasil, pela CBF, porque antigamente era só ser formado em educação física, na qual você tem o futebol 1 e o 2. Eu comecei a fazer educação física, não terminei aqui. Tá. Em 2011 eu trabalhei em Jaguariúna como treinadora. Foi um período de 8 ou 9 meses, mas ainda não era profissional no Brasil, então acabei voltando para a Europa. Então, aqui no Brasil não tinha essa necessidade de ter licença. E hoje, com o mundo inteiro tendo essa obrigatoriedade de se formar em futebol, a gente tem agora na CBF. Então, assim, inclusive, semana passada eu estava passando a licença A da CBF, porque, se eu não me engano, se não tivesse tido a pandemia, todos os clubes, a partir de 2022, para ser treinador da primeira divisão, sim, tinha que ter a licença Pro e até terceira divisão, acho que licença A. E é assim que funciona na Europa, assim funciona em muitos países. Isso é um avanço, então. É importante. Muito, principalmente aqui no Brasil. Porque, assim, não é simplesmente só ter jogado e ser treinador ou só ter feito educação física e ir lá. Eu acho que tem a parte mental, acho que tem a parte de gestão, tem a parte do grupo. Porque a gente vê aí, agora, se eu não me engano, acho que começa também a valer no próximo ano a lei de que um treinador, um clube pode trocar apenas 2 vezes de treinador no ano. Já está valendo para esse ano. A gente vê uma dança das cadeiras aí muito grande de treinador, né? Já tá valendo, né? Então, estou um pouco fora não sabia. Então, assim, eu acho que isso para a classe e para o planejamento das equipes é muito bom. Então, assim, eu acho que isso vai ajudar muito na parte técnica, na parte tática, no nosso futebol estar evoluindo como é na Europa, né? Tá.
Já que a gente está falando dessa parte técnica e tática, você entre jogador e treinadora passou então pelo futebol português, espanhol, francês, teve mais países da Europa ou só esses 3? Como atleta e treinadora, como atleta os 3. Como treinadora, eu trabalhei em Luxemburgo em 2016. Então, país Luxemburgo também, 4 países. Em comparação com o Brasil, em termos de estrutura, investimento, relação com dirigentes, o Brasil, ele está acima, mesmo nível ou bem atrás? Bem atrás. Infelizmente, ainda, quem comanda nosso futebol são aqueles dirigentes da década de 80, né, da década de 90. Não estou dizendo que não são bons, não é isso. Mas a gente precisa estar se atualizando, né? Não só, por exemplo, na TV, a gente vê bastante tecnologia. Para vocês, jornalista, o TP antigamente era de um jeito, hoje já é diferente. E no futebol é igual. Precisamos estar, não só os treinadores, os atletas, e sim quem comanda em saber, em trazer uma gestão profissional, porque como existe essa paixão pelo clube, eles não vão pelo projeto, eles vão pelo momento, e tem que existir um projeto, né? Isso é importantíssimo e a gente está falando de futebol no geral, viu? Porque não é só no Exato. feminino, não. No masculino é importantíssimo esse projeto também que a gente cobra tanto. E na sua carreira você chegou a treinar equipes masculinas? Era um objetivo? Você queria essa experiência? Sim, treinei por quase 3 anos a equipe de Terville, no norte da França, e não só era, como um dia quero voltar. Eu peguei da 8ª, na verdade eu peguei a equipe na 9ª divisão, a gente acabou subindo para a 8ª divisão, mas o meu desejo é um dia pegar um time, não de expressão, mas numa divisão um pouco maior, não importa o lugar, e mostrar que não existe essa história de gênero, A ou B, homem ou mulher, e sim o profissional do futebol, né? Sim. Tem muitas mulheres fazendo este curso da CBF para obter a licença, Lindsay? Está crescendo. No meu curso tinha 4, eu, Simone, Taissan e a Camila, que é do Red Bull. Na Pro, já vi 3 ou 4 que já obtiveram a licença Pro. Na C, tenho mais umas 4 ou 5 meninas, né, mulheres, desculpa, sim. Mas eu fico muito contente em ver mais mulheres buscando essa formação, buscando essa melhora. Essa mudança, quando você estava falando da mentalidade dos dirigentes, que eu assino embaixo o que você disse, você acredita que essa mudança para o futebol feminino ela tem que partir de quem? Da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, dos clubes, uma pressão da sociedade para que se profissionalize e ela entre com interesse, assista às partidas, porque daí vem audiência, consequentemente patrocinador e com isso dinheiro. Qual que é o passo a curto prazo que você imagina? Eu sei que isso é a longo prazo, não é de um dia para outro que a gente vai ter uma liga fortalecida, forte, mas a curto prazo, da onde que deve surgir o próximo passo para a gente continuar neste fortalecimento da modalidade? Primeiro, a confederação eu não gosto de falar muito do ex-presidente, né, agora ex, né, mas eu fiquei muito triste com o que aconteceu, triste com a atitude, com o que acabou acontecendo, porém, foi o presidente que mais investiu no futebol feminino, quem mais trouxe profissionais mulheres e quem mais fez um campeonato. Mas, como eu sempre digo, e não é feminismo, a vítima sempre tem razão, mesmo que se prove, até que se prove o contrário, a vítima tem razão, então tem que ser punido. Me desculpe por essa fala. Por isso entra o porém. Ele trouxe mulheres para as seleções, ele trouxe mulheres para dirigir, conduzir o campeonato nacional. Próximo ano nós vamos ter uma 3ª divisão no campeonato nacional feminino. Temos uma diretora de seleções. No sub-20, uma auxiliar mulher, no sub-17, uma treinadora mulher, preparadora de goleiro. Então, assim, precisa partir de uma confederação e dando sequência às federações para que haja, né, ou aconteça mais campeonato, e não como está acontecendo lá no Paraná, um campeonato paranaense com 3 equipes. Isso é inviável, não tem como crescer a modalidade. Quando a gente vê que as federações estão começando a investir, os clubes obrigatoriamente têm que investir.
Olha só, o Corinthians é uma equipe que vem ganhando tudo. E por pressão, o Palmeiras, por pressão e obrigatoriedade, pelo fato de jogar torneios internacionais e ser obrigado a ter futebol feminino, estão investindo. Tá. E foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, quando se torna obrigatoriedade, infelizmente, a gente vai entrar no assunto, a cota, quando é obrigatório, é ruim, mas fomenta, no traz momento é necessário. Exato. Diríamos aquele mal necessário, né? É obrigatoriedade necessária. É só para contextualizar você de caso, quando ela falou do ex-presidente da CBF, é o Rogério Caboclo, que foi acusado por uma funcionária de assédio sexual e moral e ele está afastado da presidência da CBF. Ainda sobre o assunto que a gente estava falando, Lindsay, eu quero repercutir uma frase que você disse, então eu abro aspas. Mesmo sendo treinadora de uma equipe feminina, a gente precisa provar muito mais que os homens. A cobrança em cima de mim depois do primeiro jogo foi muito absurda. Me bateram muito, no sentido de que eu não tinha capacidade, de que eu não tinha experiência. Não sabiam da minha história, estavam me julgando pelo fato de eu ser mulher, fecho aspas. O machismo está enraizado no futebol brasileiro? Você sofreu preconceito, ouviu muita bobagem e ouve ainda? Muito, 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 muito. Antes da final, olha um exemplo, antes da final eu recebi mensagem de homens, tinha parente, tinha amigos, tinha conhecido, me dizendo como eu tinha que arrumar meu time para a final. Não. Inacreditável. Exato, então assim, isso é só uma vírgula do que muitas vezes acontece. Quando eu era atleta, eu ouvia assim, para com futebol, isso não vai te levar a lugar nenhum, vai estudar, vai ser professora de educação física. Então assim, infelizmente, eu não digo que é só no Brasil, eu acho que a América do Sul, nós temos uma cultura um pouco diferente do que a Europa, né? Eu não sou muito capaz de falar sobre os Estados Unidos, mas eu digo quanto a Europa. Lá, a atual treinadora da seleção francesa, ela treinou por 2 ou 3 anos, se eu não me engano, uma equipe masculina da segunda divisão. E ela quase subiu essa equipe. Então, assim, não importa se é homem ou mulher, o importante é a capacitação, é a capacidade, claro, né, que esse treinadora tenha para desenvolver a equipe. Daqui quantos anos você imagina uma mulher treinando uma equipe da Série A, B ou C do futebol brasileiro? Olha, Série C eu acho menos difícil. Eu acho que daqui uns 10, 15 anos, sim. Mas Série A, vai ter os netos do Neymar e não vai ter treinadora na seleção, na primeira divisão brasileira. É triste. E aí, em 2019, você assume a Seleção Brasileira Sub-17. Como é que foi essa experiência na CBF? É bem diferente de um clube? É totalmente diferente da realidade que você tinha na Europa? Quanto à Europa, é bem semelhante e vou além. A estrutura é maravilhosa. Trabalhar na CBF, assim, tudo de primeira, tudo muito bem feito. Foi um período de 1 ano e meio, mas assim, que aprendi muito, que tive acesso à tecnologia, tive acesso às melhores coisas que existem no momento no futebol. Foi a realização de um sonho, né? Seleção. Acho que nem quem joga, até quem não joga futebol, quando vê a seleção, sente um negocinho, uma vontade, né? Um desejo. Exatamente. Mas assim, foi maravilhoso. A Simone me convidou para ser auxiliar dela. Foi algo assim que eu nunca pensei que aconteceria tão rápido. Mas eu tenho um problema. Eu gosto de jogo todo domingo, né? Então eu digo que eu sou peão, que eu gosto de ficar em campo, que eu gosto. Fiquei muito tempo para ajudar. Teve a pandemia, então foram muitos meses sem jogo. E a última derrota sempre me custa a mastigar, a engolir. Então, estar em clube no domingo seguinte já me dá a oportunidade de poder esquecer a derrota passada. E aí, então, falando por clube, você assumiu a Ferroviária, conquistou a Taça Libertadores da América. Quais são os requisitos para vencer um torneio tão importante e desejável? Além do bom futebol, treinar todos os dias. Questão de gestão de grupo de pessoas, lado psicológico, conter euforia de diretores, torcedores, analisar adversários de fora do país.
Precisa de tudo isso, mais um pouco de sorte, mais um pouco de vontade, mais um pouco de gana. Assim, a gente começou a Libertadores perdendo, né? E eu costumo dizer que foi um dos piores dias da minha vida profissional. A gente chega na Libertadores na expectativa de chegar longe mesmo, porque a equipe da Ferroviária era uma equipe bem montada, uma equipe que tinha sido vice em 2019. E quando a gente perde o primeiro jogo, algo que foi muito importante é virar a chavinha, esquecer o passado. Literalmente, deu meia-noite, esquecer o dia de hoje e pensar no amanhã, e pensar em fazer melhor. Porque quando a gente se classifica no terceiro jogo, a gente tinha, engraçado que eu conversei essa semana, a gente tinha 3,64% de chance de classificar. Nossa. E a gente classifica. Então, assim, é acreditar e como dizem no futebol, ir pro pau, né? Uhum. Exatamente. Bom, o final vocês já sabem, né? A equipe conquistou esse título. Você é a primeira mulher a conquistar a Taça Libertadores da América. A gente viu recentemente Corinthians com uma super equipe, colocando mais de 20 mil pessoas em Itaquera. A gente viu uma final contra o Palmeiras com muita realidade na TV aberta, que foi muito bom para a emissora que transmitiu o jogo. No Sub-18, a gente vê o São Paulo chegando em uma decisão. Qual que é a realidade do futebol brasileiro hoje? Ele está, então, em TV aberta, dá para acompanhar Campeonato Brasileiro, o Nacional Sub-18 está na TV fechada também. O que precisa continuar evoluindo? Como é que você define o futebol brasileiro hoje, até para a gente poder diminuir o preconceito, Lindsay? Porque, infelizmente, a gente escuta até hoje que tem que diminuir o tamanho do campo, que tem que diminuir o tamanho do gol. Então, o que a gente precisa fazer para continuar nesta evolução de ter um Corinthians forte, um Palmeiras, um São Paulo, uma Ferroviária, um Santos, que também tem as sereias da Vila, né, que tem a sua tradição também na modalidade, para a gente afastar esse preconceito que talvez sempre aconteça, mas que ele fique bem pequenininho e lá no canto. Continuar o investimento, continuar enxergando o futebol feminino como um futebol. Fisicamente, a gente nunca vai ser como o masculino, mas tecnicamente, taticamente, nós estamos melhorando. Está se tornando um espetáculo legal. Eu vou trazer um pouco do vôlei. Claro que o vôlei tem o fato de descer um pouco a rede, acho que são alguns centímetros. Porém, o vôlei feminino é totalmente diferente do masculino. O masculino não tem rally, dificilmente se vê rally. No feminino física. Você vê técnica. Exato. No feminino você vê técnica, você vê tática. Então, isso acontece também no futebol feminino. Hoje, taticamente, estamos melhorando. Eu procuro jogar com uma equipe compactada, eu procuro jogar com uma linha alta, eu procuro jogar... buscar o vertical sempre. Então, assim, estamos estudando, estamos melhorando. O que tem que continuar é o incentivo e as pessoas olharem para o futebol feminino não com os olhos do masculino, trocar esse óculos, né? Colocar o óculos do futebol. Eu brincava que o futebol feminino é o masculino da década de 70, mas estamos evoluindo tão rápido que já não é mais, porque a gente está tendo mais campeonatos em TV aberta, em TV fechada, os salários estão melhorando para as meninas, então, Ótimo. Se elas, pelo menos na primeira divisão, né, eu posso falar mais pela primeira divisão, se todas elas vivem só do futebol, então elas vão conseguir se dedicar mais e melhorar tecnicamente, taticamente. Estamos tendo base. Antes a gente não tinha campeonatos de base, então as meninas chegavam no adulto com déficit técnico, com algumas capacidades um pouco menor, né, não tão capacitada, e hoje não. Hoje, com a base, a gente tem melhores atletas no adulto. Então, assim, tem que continuar a base para que nós possamos ter um profissional melhor. E convenhamos, né, Lindsay, para quem assiste futebol brasileiro, não tem lá essa qualidade na Série A. A gente assiste cada jogo ruim, e na Série A, tô falando, nas divisões inferiores é pior ainda. Então, o sarrafo não tá tão lá no alto, não, do futebol masculino. Não. E engraçado que no masculino, não sei se você já percebeu que eles falam assim, fulano é atleta de Série B, ciclano é atleta de Série C, Beltrano é treinador de não baixar, de não deixar time cair. Então, existe também esse nivelamento no masculino que a gente tem que olhar com esses olhos, não é? Sem sombra de dúvidas. Lindsay, 2 últimas perguntas para encerrar e te liberar. Pia Sandhar
iniciou um novo ciclo na seleção brasileira. Ela é a treinadora ideal, tem que estar lá mesmo, vocês têm contato com ela? Enquanto eu estive na seleção e até depois na Ferroviária, ela foi assistir bastante jogos. Ela é a mulher certa na hora certa. A gente costuma falar agora do que passou, né, das Olimpíadas. A gente saiu para o Canadá, que foi campeão, que eliminou os Estados Unidos, que eliminou a Austrália. Então, assim, eu particularmente não reclamaria da Pia, ao contrário. É uma europeia que está tentando nos adaptar ao melhor futebol do mundo. Então, assim, acho que o que ela está fazendo, essa nova geração é muito boa. Eu acredito que o trabalho dela vai ser muito bom e não por um agora, né? Mais uma vez, acreditar no projeto. E ela fez autocrítica também, né, de substituição no intervalo que ela poderia ser feito. Então, ela vai errar como qualquer um outro, e é este trabalho, este projeto a longo prazo que a gente estava falando aqui no programa, né? Exatamente, assim como o Tite em 2018, né? Tá até agora, então por que não a gente dá esse tempo também para a Pia, né? E para a gente encerrar, então, até para explicar este cenário que está sendo a nossa entrevista no carro, no dia de hoje, Campinas sentido Belo Horizonte para acertar com o Atlético Mineiro, aqui, agora é Galo, né? Que legal, que bacana. Como é que é esse momento, Lindsay? Nossa, eu estou muito contente. O Atlético acabou de subir, né? Foi vice-campeão da Série A2. Estão desenvolvendo um projeto para o futebol feminino e a coordenadora, na verdade, a gerente de futebol lá do Atlético, ela era da Ferroviária. A Carol Melo, que eu trabalhei junto a ela na Ferroviária, que inclusive é de Campinas. Legal. Então, ela estava avaliando alguns treinadores e acabou que eu saí de lá da Ferroviária e aí a gente estava aí há 3 dias conversando e acabei fechando mesmo ontem, né? Então, assim, futebol a gente fecha num dia e viaja no outro, né? Então, Lindsay Camila, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Ótima viagem, sucesso, parabéns pela sua trajetória. Agradeço novamente a disponibilidade do seu tempo, que encostou o carro, está num lugar seguro para poder conversar com a gente, participar aqui do nosso programa. Muito sucesso! E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a falar sobre futebol feminino, sobre tática, discutir aqui sobre os jogos da equipe, que isso é muito interessante. O futebol feminino, ele precisa desse espaço. Chega de falar de preconceito, de machismo e falar sobre tática, sobre técnica, porque é um futebol que está em franca evolução. Infelizmente, de vez em quando, a gente tem que falar sobre estes assuntos, tem que combater este preconceito, mas que no futuro a gente fala apenas sobre técnica e tática, que nem tem no futebol masculino, que seja no futebol feminino, que tenha mais espaços. Então, agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço, sempre que precisar, estamos aqui e principalmente falar em Campinas, de Campinas, para mim é sempre mais gostoso. Muito obrigado pelo espaço e por falar da nossa modalidade. E as portas da TV Câmara Campinas sempre estarão abertas. A Lindsay Camila, treinadora de futebol, a primeira a conquistar a Libertadores da América e agora treinando o Atlético Mineiro. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.